Fala galera, beleza? Professor David na área mais uma vez. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Maravilha! Hoje, mais um videozinho bacana sobre alguns conteúdos importantes para o seu estudo, para você que está se preparando para vestibular ou se preparando para concursos, tá bom? Que envolve matemática, beleza? Hoje o nosso assunto que a gente vai ver hoje se chama triângulos, tá? Mais precisamente a gente vai relembrar o que são ângulos internos e o que são ângulos externos. Quais são as relações que eu posso trabalhar em determinadas questões envolvendo isso, tá bom? Mas antes de a gente começar a nossa aulinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos e faça parte da família Matemática Elementar. Beleza? Tudo tranquilo, tudo jóia? É bom você estar aí do outro lado. Então, vamos em frente para essa nossa aula maravilhosa. Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje nós iremos estudar triângulos, tá bom? O que é que você tem que lembrar de triângulo? Lembre-se que triângulo sempre vai ser uma figura plana, um polígono que vai ter três lados. Consequentemente, ele vai ter três ângulos também. Tanto ângulos internos, que são esses daqui que eu estou destacando de azul, correto? São os meus três ângulos internos, correto? Tanto esses ângulos externos que eu estou destacando aqui de vermelho. Tá vendo? São esses daqui. O que que você tem que lembrar do estudo de triângulos? Ó, olha aqui o tópicozinho que maravilha para a gente relembrar aqui, ó. Então você tem os vértices, correto? Quem são os vértices? São os pontos. São esses pontos aqui, ó. Ponto B, o ponto A e o ponto C. São os vértices do meu triângulo. Tudo bem? Como eu já tinha dito, nosso triângulo sempre vai ter o quê? Três ângulos internos, que são o ângulo I1, I2 e I3. Tudo bem? Outra coisa importante que nós temos que lembrar. Lembra daquela relação importante do estudo de triângulos, quando a gente relaciona ângulos? O quê? Que a medida do ângulo interno, 1, I1, mais a medida do ângulo interno I2, mais a medida do ângulo interno I3, correto? Isso daqui quer dizer o quê? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Tudo bem? Não esqueça disso. Isso daqui é uma relação muito importante no estudo de triângulos que vai servir para estudos futuros envolvendo geometria, tanto a geometria plana quanto a geometria espacial. Beleza? E nós temos os ângulos externos. Lembre-se sempre que o ângulo externo é aquele ângulo que está do lado de fora do meu triângulo, tá bom? Então, no meu triângulo vai ter três ângulos externos, tudo bem? E aí a gente vai relembrar uma relaçãozinha muito importante que ajuda a gente a resolver alguns probleminhas matemáticos, tudo bem? Então, e para a gente fechar essa partezinha aqui, para a gente relembrar os principais elementos de um triângulo, nós temos aqui os segmentos de reta BC, AC e AB. Quem são esses segmentos aqui? São as medidas dos lados, tá? Que são as medidas do lado A, B e C. Tudo bem? Então, sempre que você pode representar o lado de um triângulo ou de uma figura plana, você pode pegar uma letra minúscula, representando ele porque é uma reta, correto? E as retas nós representamos por letras minúsculas, ou você pode usar as duas letras maiúsculas juntas. Tipo, se você sempre tiver aqui AB e um traço em cima, você tem um segmento de reta, tá? Que seria esse exemplo aqui, ó, tá? Segmento de reta e tem um ponto A e o ponto B. Né? Isso, logo, esse segmento de reta B está se referindo aqui ao lado do meu triângulo. Tudo bem? Tudo maravilha? Então vamos aqui para as relações importantes aqui. Você já deve ter notado que quando você estuda triângulo, você lembra desse cara, ó, teorema do ângulo externo. Vou botar somente assim, ó, teorema do ângulo externo. Vou botar mais para cá, para não ficar muito em cima aqui do nosso triângulo. Teorema do ângulo externo, tá? Professor, eu não me lembro muito bem do teorema do ângulo externo. Então, vamos lá. Sempre lembre que todo triângulo ele sempre vai ter três ângulos internos. Então, eu tenho um ângulo aqui, eu tenho esse outro e tenho esse outro aqui, correto? Vou chamar aqui de A. Aqui é o meu vértice B e aqui é o C. Aqui eu tenho meu ângulo A, aqui eu vou chamar meu ângulo B. Lembre-se que quando eu estou representando um ângulo na geometria,
eu sempre boto o acentozinho circunflexo em cima da letra, que eu estou representando ângulo, tudo bem? E aqui eu vou colocar o C, tudo bem? Aí agora eu tenho aqui esses meus ângulos externos, ó, que são esse daqui, tenho esse outro ângulo externo aqui e tenho esse outro ângulo externo aqui. De cara, eu tenho certeza que você já pensou isso. Vamos chamar de letras. Vou chamar esse meu ângulo externo aqui de x. Vamos botar mais bonitinho, que a geometria não gosta de usar o alfabeto grego, então vamos usar o alfabeto grego. Então eu tenho alfa, beta e gama. Beleza? Então lembre-se o seguinte. Professor, estou notando algo. O quê? Que a medida do ângulo interno, que a medida de um ângulo interno mais a medida do ângulo externo, eles são suplementares? Sim, está correto. Se você pensou isso, está corretíssimo. Eles são o quê? Suplementares, ou seja, a medida do ângulo interno, que é esse de dentro, mais a medida do ângulo externo que está lá de fora, eles sempre vão ser suplementares. Tudo bem? Guarde essa informação que ela é valiosíssima na hora de você resolver problemas que envolvem o estudo de triângulos, mais precisamente ângulo interno e ângulo externo. Mas tem também o teorema do ângulo externo. O que ele diz? A definição diz o seguinte: um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos que... Só repetindo aqui, calma. Travou aqui a garganta. Voltando. Pronto, voltando. O teorema do ângulo externo, e aí diz o quê? A medida de um ângulo externo é igual à soma de dois ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, os dois ângulos que vão estar na frente dele. Como assim, professor? Tem algum modelo para a gente aprender? Tem. Olhe para cá. Tá vendo o meu ângulo externo alfa? Pegue os dois dedos e bote os dois dedos em cima dele assim. Que ele vai apontar para onde? Ele vai apontar para cá e ele vai apontar para cá. Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Ele não está apontando para esses dois aqui, ó. Então ele aponta tanto para esse ângulo quanto para esse outro. Então você tem que a medida do ângulo alfa é igual aqui a medida do ângulo beta mais a medida do ângulo, do ângulo B mais a medida do ângulo C. Tá vendo? Então, o valor desse ângulo externo alfa vai ser igual a quem? Ao ângulo B mais o ângulo C, ou seja, os dois ângulos que estão na frente dele. Ah, professor, então quer dizer que nos outros vai ser do mesmo jeito? Sim, olha só. Se você pensou o seguinte, que o ângulo gama, que é esse daqui que está aqui no vértice B, ele vai ser igual a quem? A medida, a soma desse ângulo aqui, ó, do ângulo A, mais a medida de quem? Do ângulo C. Tá vendo? Olha aí, ó. Então, a medida do ângulo aqui, ó, do ângulo gama, vai ser igual a quem é? É só você botar aqui, ó, que gama, ajeitando aqui, ó, gama vai ser igual a quem? A quem? O ângulo A mais a medida do ângulo C. Ou seja, são os dois ângulos que estão na frente dele. Tá vendo? Professor, e agora como é que seria o beta? Como é que ficaria o beta? O beta é do mesmo jeito, ó. Tá vendo o ângulo beta? Ele está olhando para quem? Ó, ele está olhando para cá, para o ângulo A, e está olhando para o ângulo B. Tá vendo? Então agora você tem aqui, ó, tan e tan. Olha aí, tá vendo? Então a medida do ângulo beta vai ser igual a quanto, galera? A medida do ângulo A mais a medida do ângulo B. Tá vendo? Então, galera, esse é o teorema do ângulo externo, que vai ser igual a quem? Ele sempre é igual a quem? A medida de um ângulo externo sempre vai ser igual à soma de dois ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, ele sempre vai ser igual à soma dos dois ângulos que ele está visualizando na frente dele. Ou seja, quem são os ângulos? Um de cima, aqui, né, nesse caso aqui seria o A e o B. Eu não trabalho com o ângulo que está do lado dele, tá bom? Trabalho com os dois ângulos que estão na frente dele. Beleza? Tranquilo? Tenho certeza que você aprendeu. Professor, quero praticar agora. Vamos praticar? Vamos sim. Olha um exemplo bem bacana para a gente trabalhar aqui. Essa questão tem duas maneiras de você resolver. Uma maneira fácil
e outra extremamente fácil. Como assim, professor? A fácil dessa questão é o quê? É sempre você lembrar, professor, tem um triângulo. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus. Correto. Então, eu já posso descobrir o valor desse ângulo x aqui, não posso? Pode, muito bem. Mas leia a questão, pergunte se ele quer saber, veja se ele quer saber o valor de x ou o valor de y. Então, vamos lá. Observe a figura e seus ângulos. A medida do ângulo DCB no triângulo ABC da figura apresentada equivale a... Então, ele quer a medida de quem? De qual ângulo? D, ó, de DCB. Então, você observe que ele quer saber o valor desse ângulo aqui de fora, o ângulo Y. Esse ângulo Y é o quê? Um ângulo externo. Olha aí, tá vendo? Então, ele quer saber a medida do ângulo externo, ele não quer saber a medida do ângulo interno. Mas, professor, você disse que a medida de um ângulo interno mais a medida do ângulo externo é igual a 180 graus. Correto. Muito bem. Então, x mais y, nesse caso aqui, ó, x mais y é igual a quanto? A 180 graus. Tudo bem? Então, qual seria o primeiro modo? O primeiro modo, eu vou mostrar fazendo do jeito fácil. Qual seria o jeito fácil, professor? O primeiro modo? Ó, então, vamos lá. Primeiro modo. Você vai pegar o quê? Vai pegar a soma desses três ângulos aqui, que seria quem? 36 graus mais 75 graus, correto? Isso aqui, no caso aqui, ó, mais x é igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos do triângulo ABC. Somando aqui 36 com 75 dá 111. Então, x é igual a 180 graus menos 111 graus. Portanto, nesse caso aqui, x seria igual a 69 graus. Aí o aluno marcaria a letra B. Estaria errado. Esse valor aqui de 69 é o valor de x. Tudo bem? Aí o que é que você tem que saber? Isso aqui é a medida de quem? Do meu ângulo interno, ok? Agora eu quero saber a medida do ângulo externo, que é o y. Aí você tinha que lembrar que a medida do ângulo interno mais a medida do ângulo externo é igual a 180, porque eles são o quê? Suplementares, ok? E aí é só você substituir. Nesse caso aqui ficaria y, fazendo direto, seria igual a 180 graus menos 69. Portanto, o valor de y seria igual a quanto? A 111 graus, que seria a minha resposta correta. Tudo bem? Que seria a letra D. Isso aqui é a maneira fácil. Professor, você disse que tem a maneira extremamente fácil. Tem, é bem mais fácil. Olha só e confira aqui, ó. O segundo modo. O segundo modo eu vou usar quem? O teorema do ângulo externo. Ah, professor, eu poderia usar? Pode, você pode usar. Então, como é que seria o teorema do ângulo externo? Lembra do desenho da questão anterior? Ó, voltando aqui, ó, tá vendo? Olha o meu ângulo Y. Ele não está aqui? Não é? Ele não está nessa posição aqui. Então, é só você olhar aqui para a seta. Ó. Pega aqui o modelo. Ó. Vai ser o ângulo de cima aqui e esse ângulo de baixo. Vai ser o A e o B. Agora, voltando. Quem é que está na posição do A e do B? Observe que o A está aqui e o B está aqui, não é isso? Ou seja, 75 e 36. Então, você tem o quê? Que aqui seria quem? O meu beta. Ah, professor, então é só seguir. Isso, é só você fazer, ó. Esse, né? Esse com esse aqui. Viu como é fácil? É só você seguir esse esquema e ser feliz, não tem problema. Então, como é que ficaria aqui? No caso, seria o quê? Que y é igual a quem? A soma de 36 graus mais 75 graus. Observe que em duas linhas você resolve. Portanto, y é igual a quanto? Nesse caso aqui vai ser igual a 111 graus. Olha aí, bem mais tranquilo para você resolver. Professor, mas as duas estão corretas? Estão corretas, estão corretíssimas todas as duas. Tudo bem? E essa aí foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado, tenha revisado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário. Deixa aí sugestões de questões de conteúdos que você quer que a gente faça aqui, faça vídeos e revise. Tudo bem? Um forte abraço, um beijo a todos, bons estudos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!